Resumo da novela O Rico e Lázaro do dia 26 de março. Inscreva-se no canal e deixe o seu like para apoiar o canal. Urzabun tenta acordar Shag, alertando que ela pode ser expulsa. Ela diz que odeia aquele lugar. Ele tenta ajudá-la a ir para o quarto, mas ela se irrita, perguntando se ele acha que manda nela só porque toca flauta no palácio. Urzabun insiste, mas Shag lembra que o criou sozinha e faz um desabafo, dizendo que ele sempre foi um peso para ela. Chorando, Urzabun sai, enquanto Shag também chora. Abednego se sente culpado, mas Daniel diz que não há motivo para isso. Ele lamenta ter falado sobre Naomi na frente de Mesaque e Sadraque. Daniel explica que foi a decepção falando, e eles entendem. Abednego pergunta se fez algo errado. Daniel, sem resposta, diz que só Deus sabe todas as coisas e pede que ele mantenha calma, pois amanhã é um novo dia. Naomi, chorando, teme que Abednego nunca mais a procure. Lia diz que ela precisa superar o passado e não viver presa a essa dor. Naomi admite que estava começando a sonhar com o casamento, mas sentiu pavor ao imaginar abraçá-lo. Lia sugere que ela se abra com Abednego, mas Naomi se recusa. Lia insiste que ela não teve culpa e que se realmente deseja uma família com ele, precisa ser sincera. Naomi diz que não consegue. Daniel pergunta como Evil está. Ele diz que a dor da perda de Kasaia não passa e que nunca mais ouvirá seus conselhos. Pelo menos, se aproximou de Nitocris, que também sofre. Daniel lembra que não devemos adiar palavras importantes. Evil questiona se ele está aconselhando a si mesmo. Daniel admite que às vezes falta coragem. Evil lamenta a condenação de Joaquim e diz que só lhe restam os braços de Shamiran. Daniel destaca que ela é uma boa esposa. A rainha pede às penais que instruam o servo do rei, já que ele esteve afastado. Ele pergunta o nome e ela responde, Aliatis, pai de Madai. Nitocris quer saber como a mãe está, já que Evil e ela estão tristes. A rainha diz para não se preocupar. Nitocris insiste, mas a mãe reforça que antes de tudo, é uma rainha e age como tal. Nitocris pergunta se não sente a morte de Kasaia. A rainha admite a dor, mas não se deixa abalar. Darise avisa Samu que o chefe da guarda a espera em seus aposentos e sai. Depois, bebe um pouco e comenta sem maldade. Beroso avalia os lingotes e questiona Zabaya sobre os negócios. Ele diz que o movimento caiu desde que a dançarina sumiu. Beroso pede outra, mas Zabaya diz que ninguém supera Satã e sugere novas lutas. Beroso lembra que seu melhor lutador virou jardineiro a pedido do rei. Zabaya ironiza, chamando de ovelha da colina. Beroso corta o assunto. Zack chega, e Beroso pergunta se espera alguém. Zack nega. Indaga sobre negociações e Zack diz que fechou um fornecedor de incenso para o palácio, garantindo que está tudo sob controle. Zabaya traz cervejas. Beroso desiste da conversa e sai. Zack bebe todas e reflete sobre as palavras de Joana. Samu pergunta se Nebuzaradan viu o escravo. Ele ignora e diz que logo estará morto. Samu questiona se ele ficou bravo por ter contado sobre a traição de Kasaia. Nebuzaradan admite que sim, mas que Kasaia não valia seu sofrimento. Ele diz que já a esqueceu e beija Samu, afirmando que o luto acabou. Eles comentam que apesar de não serem nobres, são superiores à elite arrogante. Nebuzaradan diz que Kasaia era fraca e teria usado outro homem para gerar um herdeiro. Samu concorda, dizendo que os nobres continuam insignificantes. Nebuzaradan lembra que quase criou o filho de um escravo e que foi melhor terem impedido isso. Agora são apenas eles contra o resto. Samu diz que o destino já determinou, reinarão juntos na Babilônia. Nitocris chega e Nabonido pergunta o motivo de sua expressão. Ela diz que esteve com a mãe, mas foi rejeitada como sempre. Lamenta ser tratada assim, e Nabonido tenta defender a rainha. Nitocris culpa ele, dizendo que se ele fosse um guerreiro como Nebuzaradan, teria o respeito da mãe. Nabonido a acusa de ser injusta, mencionando o eclipse. Nitocris rebate, e os dois discutem até ela expulsá-lo do quarto. Shamiran fica feliz por Evil e Nitocris estarem mais unidos, pois precisam se apoiar após a perda de Kasaia. Evil lamenta a prisão de Joaquim, mesmo sendo inocente. Shamiran questiona quem teria usado seu selo, e Evil diz que o pior já aconteceu. Ele suspeita que o rei Iron pode estar envolvido. Shamiran conta que Edissa foi proibida de ver Joaquim e que apesar disso, ela o ama e suportaria qualquer coisa. Evil acredita que Joaquim está ocupado demais para pensar nisso. Shamiran insiste para que ele converse com o amigo, talvez o faça enxergar seu erro. Evil promete tentar. Joana diz que suas dúvidas eram como pedras no peito e agora se sente mais leve.
Dana admite ter ficado frustrada com o casamento dela, assim como o pai que queria vê-la casada. Joanna responde que tomou a melhor decisão, pois casar com tantas incertezas seria um erro. Rebecca comenta que Zack deve estar arrasado, mas admira a coragem de Joanna. Elas escutam um barulho e acham que pode ser Absalom cantando ou Rafael cortejando Dana. Joanna vê que é Urzabun, e Rebecca decide falar com ele. Bêbado, Zack pede uma mulher da noite em casamento. Ela aceita sem hesitar. Ele faz questão de ouvir de novo e brinda com cerveja, garantindo que serão muito felizes. Edissa comenta que Raquel e Dalila estão radiantes com os pedidos de casamento. Ebed diz que Gadize também conseguiu permissão para se casar e continuará no palácio. Edissa lamenta que todos tenham se resolvido, menos eles. Sente-se presa a um destino cruel. Ebed pede que ela não fale assim, lembrando que se Joaquim não a amasse tanto, não a proibiria de vê-lo. Isso só torna tudo mais doloroso para Edissa. A rainha sugere que Aspenaz ficará com ciúmes do servo que retornou. Nabucodonosor comenta que gostaria que todos os problemas fossem simples assim. Cassaia morreu sem deixar um herdeiro, e ele alimentou esperanças de que tivesse um filho com Nebuzaradã. A rainha diz que a diferença que ele faz entre Nebuzaradã e Ivon não é justa, já que o filho dele será o herdeiro do trono. O rei reconhece isso, mas queria uma nova geração forte e preparada para manter o reino eterno. A rainha lembra que nada dura para sempre, nem mesmo as pessoas. Nabucodonosor responde que sempre sentirá a dor da perda de Cassaia, mas os impérios sobrevivem aos homens. A Babilônia continuará dominando, mesmo quando ele partir para onde não há retorno. A rainha diz que, enquanto estiverem vivos, devem aproveitar o presente. Rebecca pergunta se Urzabun está bem. Ele diz que precisava pensar e finalmente tomou coragem para perguntar se ela gosta dele. Rebecca responde que sim. Urzabun confessa que nunca sentiu por ninguém o que sente por ela, mas hesitou porque passou anos cuidando da mãe. Agora quer viver sua vida e seguir seus sonhos. Rebecca, emocionada, ouve enquanto ele diz que ela foi a melhor coisa que lhe aconteceu. Então, Urzabun a pede em casamento. Ela aceita e o beija. Lior comenta que deve ser difícil para Zack competir com um morto. Asher se pergunta se Joanna realmente viu algo no final do eclipse. Lior ironiza, dizendo que ou ela viu alguém parecido ou está ficando louca, recusando um noivo rico para pensar em um morto. Asher pede que ele não fale assim. Lior provoca, dizendo que ressuscitando ou não, Asher só pensa em vingança. E avisa, ele acabará morto na sala do rei e seguirá direto para o inferno. Asher fica pensativo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de ativar o sininho das notificações para receber o aviso de novos vídeos. Obrigado.